Nós estamos, então, agora na última parte da mensagem Vida Rica. Última parte, a gente encerra essa série de mensagens hoje. Hoje a gente termina essa série Vida Rica. Então, até o momento, a gente descobriu algumas coisas interessantíssimas. As outras mensagens, elas estão no YouTube. Então, você pode acessar a primeira, a segunda, a terceira mensagem. Uma novidade que eu não sabia, o Felipe me comunicou, eu achei isso brilhante. Ele falou: pastor, você sabia que o Spotify agora tem imagens? Eu falei assim: como imagens? Você liga o Spotify e tem vídeo. O Spotify está fazendo o que o YouTube está fazendo, é isso? Literalmente. Então, se você entrar no Spotify, você assiste a mensagem. Você não só ouve, mas você assiste a mensagem lá. Não sabia disso? Fui testar, interessantíssimo. Então, as nossas mensagens estão no Deezer, no Spotify, no YouTube, para você assistir, reassistir, encaminhar para alguém, algum amigo que quer conhecer a igreja. Às vezes ele está com aquele anseio de tipo, será que essa igreja é assim, é assado? Essa é a oportunidade de você falar, dá uma olhada no canal do YouTube da nossa igreja, veja como é que ela é, olha as mensagens, olha sobre como a gente trata a vida a partir dos princípios e valores de Deus. Então, na primeira mensagem, eu e você descobrimos que nós somos incrivelmente ricos em comparação com as outras pessoas. Nós deixamos, inclusive, está no nosso Instagram, um link para que você entrasse num site que calcula a riqueza individual de cada pessoa diante do planeta todo, já com os índices de inflação e já com os índices de moedas diferentes, distintas. A gente fez um exercício bem humilde aqui na nossa igreja, fizemos um cálculo juntos e vimos que todos nós estávamos entre os 10% e os 19% mais ricos do mundo. E se você teve a coragem, a ousadia de fazer com sinceridade na sua casa, pode ser que muitas pessoas aqui descobriram que estavam entre os 5% mais ricos do mundo, 3% mais ricos do mundo em relação à população mundial. Na segunda mensagem, a gente viu que a riqueza possui efeitos colaterais, como a migração da esperança para o dinheiro, a migração da esperança para a arrogância, e que a nossa esperança, ela deve estar fundamentada em Deus, porque Deus é o nosso provedor. Então, por que confiar na provisão, se eu posso confiar no Deus que provê? E semana passada, fomos alertados do grande armadilha para os que querem sempre mais, o apetite descontrolado. Para resolver isso, eu e você precisamos desenvolver consciência de contentamento, olhar para a minha vida e falar, olha só o que eu tenho que vestir, eu tenho que comer, eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho irmãos, eu tenho trabalho, glória a Deus por isso, eu tenho muito mais do que eu preciso, e aí eu fico contente. Contente não é só alegre, contente é satisfeito. Satisfeito em quê? Nas minhas coisas? Não, satisfeito em Cristo Jesus. Se você quer ficar rico, se você quer ficar rica, o contentamento em Deus, diz a palavra, é a fonte de toda a riqueza. Apertem os cintos, porque hoje é a última mensagem e eu vou trazer para vocês o código da riqueza. Nossa, olha só o tema, né? O código da riqueza. Não é um passo a passo dos códigos do milhão, para você transformar o seu mindset, comprando um curso no Hotmart e deixando o autor do curso ainda mais milionário e você ainda mais pobre. Não é isso, não é a venda de um evento incrível, onde você vai descobrir as chaves da prosperidade, da riqueza, juntos, enquanto você é ridicularizado num teatro de stand-up, sabe? E você está lá achando que está fazendo network, mas nada muda na sua vida. Não é sobre isso. Eu estou falando do código bíblico da riqueza. É sobre isso que a gente vai falar. Existe um código bíblico da riqueza. A palavra de Deus diz para mim e para você, sejam ricos. Eu amo isso, porque está lá nesse texto de 1 Timóteo 6, verso 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. O texto continua, não está aqui, mas eu posso ler para você, o verso 19. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Nós queremos a verdadeira vida. A Bíblia diz para mim e para você, sejam ricos. É a Bíblia que está falando, não é o pastor. Sejam ricos. Quer ser rico? O código da riqueza está nesse verso bíblico aqui. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai de amor, muito obrigado, Pai. Porque nós estamos vivos, porque nós estamos com saúde, porque nós estamos aqui reunidos ao redor da Tua palavra.
querendo o teu direcionamento sobre as nossas vidas. Nós aqui entregamos tudo que nós somos, nós acabamos de cantar ao Senhor que seja bem menos de nós e bem mais do Senhor. Nós acabamos de adorar o teu santo nome, dizendo que o Senhor reina sobre nós. Então aqui nós colocamos as nossas vidas e pedimos que o Senhor nos ensine, que se necessário for, o Senhor nos exorte a vivermos a verdadeira vida rica, aquela que nós encontramos tão somente no Senhor e no seu direcionamento para nós. Em Cristo Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Para a gente ilustrar o tema de hoje, eu quero começar com uma história que eu acho fascinante. Em 1783, toda a Europa ela estava assustada por causa de uma das doenças mais devastadoras da história da humanidade. Uma doença infecto-contagiosa chamada varíola, um fantasma que atormentava toda a população. Cerca de mais de 80% das crianças naquela época morreram de varíola. Então, 80% você já pode imaginar o desespero que aconteceu entre a população, o terror das famílias que ficavam naquela iminência de perder o seu filho, a sua criança, para uma doença que tinha dizimado 80% das crianças. Então, as mães desesperadas tentando proteger os seus filhos da exposição aos doentes. Um desespero total. No meio desse terror, onde as pessoas fugiam da doença, um médico chamado Edward Jenner, esse senhor aqui, foi literalmente ao encontro da doença, indo em direção ao problema. Ao invés de se esconder, ele vai em direção ao problema. Tudo isso porque ele achou muito estranho uma sabedoria popular. O pessoal estava dizendo que quem mexia com gado não pegava varíola. Não, porque quem mexe com gado não pega varíola. Quem está mexendo com vaca não está pegando varíola. Ele ficou com aquilo na cabeça e foi verificar de perto. E, de fato, ele descobriu que as mulheres que ordenhavam as vacas não pegavam varíola. Ele foi examinar. Descobriu que algumas vacas possuíam nas tetas as mesmas feridas causadas pela varíola e que as mulheres que estavam ali ordenhando as vacas eram expostas a uma versão mais fraca do vírus, que era transmitida pelo gado, chamada varíola da vaca, ou em latim, variolae davatini. Foi então que Edward Jenner teve a brilhante ideia de expor as pessoas de propósito ao fluido de uma ferida de varíola de vaca. E comprovou que todas as pessoas que seguiram esse protocolo, esse tratamento, se tornavam intocáveis ao surto de varíola. Salvos, então, por essa variolae vatini, baseada na palavra latina vaca, com 2C, V-A-C-C-A, Jenner inventou a vacina. É daí que surge o nome vacina. E hoje temos o conhecimento de que várias doenças, como sarampo, hepatite, febre amarela, paralisia infantil, foram erradicadas, né, no nosso país, estão sob controle graças às vacinas. Eu acho essa história fantástica, mas qual que é a relação dessa história com as nossas vidas, né? Qual que é o ponto? Nós temos refletido que a grande armadilha do apetite descontrolado por riquezas é ativado pelo consumismo, que nos instiga a migrarmos a nossa esperança para as coisas. Eu quero, eu preciso. E os sintomas são parecidos como um vírus. Ele se propaga no nosso interior, e quando a gente percebe, ou não percebe, mas toma conta das consequências, o estrago se torna grande demais. Porque aí você percebe descontentamento, você percebe cobiça, você percebe arrogância, você percebe avareza. Então, o que a Bíblia apresenta para mim e para você? Uma vacina. Ela apresenta para mim um código para a riqueza verdadeira, para a vida rica. O apóstolo Paulo diz que ao nascermos de novo, em Cristo Jesus, ao sermos ricos, nós devemos tomar o quê? A BCG. Guarda aí na sua mente, BCG. Não estou falando da BCG contra a tuberculose, muito embora ela seja ótima. Eu estou falando da BCG contra os efeitos negativos da riqueza. BCG. Pegou o código? Bondade, compaixão, generosidade. De novo, BCG. Bondade, compaixão, generosidade. É isso que vai mudar o seu mindset.
né? Estou fazendo algumas brincadeiras aqui com algumas expressões, né? Pegou o código, vai mudar o seu mindset? E eu estou falando sério, porque esse código não é código inventado por coaches, esse código é o código bíblico da riqueza. BCG, códigos fundamentados não só pelas palavras de Paulo, mas pelas palavras de Cristo Jesus. Então a primeira letra do código da riqueza é bondade. Olha só o que ele diz: ordene-lhes que pratiquem o bem. O código da riqueza começa com a prática do bem. Praticar o bem é um reflexo da bondade. A palavra bem significa agradável, nobre, honroso, digno. E Paulo vai usar essa mesma palavra quando ele fala do fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Bondade é fruto do Espírito. Pratiquem a bondade. O mesmo apóstolo Paulo tinha falado lá em Efésios capítulo 5, 9. Porque o fruto da luz consiste de bondade, verdade e justiça. Efésios 5, 9. Pratiquem a bondade porque ela consiste no fruto da luz. Bondade, verdade e justiça. Então, assim como o Jenner, o médico, foi aplicar sua técnica antes que o surto aumentasse ainda mais, o mesmo acontece com a generosidade. Ela começa antes com a bondade. Começa com a bondade. Aí você pode fazer uma boa pergunta. Ah, pastor, como que eu posso ser generoso se eu estou no meio de uma bagunça financeira? Como que o senhor começa a falar sobre bondade se eu estou numa confusão financeira? Simples. A generosidade não depende de finanças, mas sim da bondade. Ela não depende da finança, e sim da bondade. Pode parecer contraditório, mas a grande verdade é que a generosidade não se inicia a partir do que você tem, mas sim do porquê que você vive. É uma questão de sentido, é uma questão de razão de existência. A generosidade começa com a bondade. Existe uma ordem, e a bondade deve ser prioridade em nossas vidas. É claro que manter prioridades não é fácil. Por quê? Porque exige disciplina, exige prática, exige determinação. Até porque não é fácil permanecer focado na disciplina da bondade quando tudo em sua volta parece te puxar para outros lugares, para outras direções, do egocentrismo, da avareza, do acúmulo. Então a disciplina para a vida rica, ela exige determinação. Pense, por exemplo, exige uma direção, muitas vezes contraditória para o mundo. Vamos pensar no exemplo que eu trouxe para vocês nessa manhã, do Jenner, o médico. Não é normal, naquele tempo, um médico se arriscar diante de uma doença tão devastadora. Ela era infecto-contagiosa. Não era nada normal um médico pegar pessoas sãs, com a saúde boa, e testar um procedimento a partir de uma amostra contaminada por uma doença terrível, que estava matando, devastando a Europa. Nada fazia sentido, a não ser por uma coisa que motivava o coração daquele homem: bondade. Bondade, essa era a prioridade daquele médico. Nós geralmente pensamos que ser generosos é para quem tem dinheiro sobrando, mas a generosidade não brota daquilo que você tem, mas sim do fruto do Espírito. A bondade vem do fruto do Espírito. Esse é o axioma. A generosidade não nasce a partir das coisas que você possui, mas sim do Espírito Santo que habita em você. Não tem como fluir bondade sem o Espírito Santo. Olha só, para e pensa comigo. Por que Jesus não tinha um lugar para morar? Por que Jesus não parava de viajar? Por que Jesus não descansava? Por que Jesus não resolveu? Se as multidões o seguiam, e ele tinha palavras, e tem palavras de vida eterna, fazia curas e milagres, e as multidões começaram a até tentar segurar Jesus em vários momentos, por que ele não parou, não construiu uma cobertura de frente para o mar da Galileia, fazia ali o seu escritório na praia, tomando açaí com Nutella, e esperava as pessoas ali, e fazia uma fila para cura e trazer palavras? Por que ele escolheu ficar viajando de barco, enfrentando tempestade, passando fome? A Bíblia diz que ele não tinha lugar para dormir, ele teve sede, ele dependia do que os discípulos pudessem trazer de alimento de dentro da cidade, para encontrar um lugar para eles passarem a noite, para parar um pouquinho em Betânia e ficar na casa dos amigos. Por quê? Porque Cristo Jesus era movido pelo Espírito. Ele era movido pelo Espírito. Então Jesus mostra o que é a prática do bem.
Essa era a prioridade de Jesus. Ele era movido pelo Espírito Santo. O nosso desafio como pessoas ricas é exatamente isso, colocar a bondade como prioridade. Pratique o bem. Esse é o mandamento. Pratique o bem, doe-se aos outros. E eu não estou falando aqui, claro que a ênfase dessa série de mensagens é sobre a área das finanças, mas a doação vai além das finanças. Como tem sido a sua doação de tempo? Como tem sido a sua doação de vida? Como tem sido a sua doação de sentimento em relação às pessoas que estão vivendo à sua volta? Isso deve ser prioridade para a minha vida e para a sua vida, bondade. A sociedade e os mais diferentes coaches vão dizer para mim e para você que o dinheiro é o código. O dinheiro é o código para a felicidade. O dinheiro vai te trazer sentido. O dinheiro vai te trazer satisfação. Só que os discípulos de Jesus dizem outra coisa. Minha esperança não está na riqueza, mas naquele que provê ricamente. É totalmente diferente. A nossa esperança não está nas coisas que estão sendo vendidas e ofertadas nesse mundo. A nossa esperança está naquele que provê ricamente para mim e para você. A lógica do reino é invertida. Você quer o código da riqueza? Comece com a bondade. Comece com a bondade. A segunda letra do código da riqueza, se a primeira é bondade, e a gente está falando de BCG, e eu quero que você guarde isso no seu coração, bondade, a segunda é compaixão. Sejam ricos em boas obras. Só dá para ser rico em boas obras com compaixão. Aqui está o que a palavra de Deus diz para mim. Sejam ricos, diz para você. Sejam ricos, mas ricos no quê, em quê, para quê? Em boas obras. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa é a missão que Ele deixou para mim e para você. Então, a segunda letra do código é ser de compaixão. Ser rico em boas obras exige compaixão. E mais, se você quer se proteger contra os efeitos colaterais da riqueza, você não pode avaliar a sua generosidade em reais. Não só em reais, né? Hoje as pessoas avaliam em dólares ou até em bitcoins. Só que você não pode avaliar nisso. Nem em reais, nem em dólares, nem em bitcoins. Nem em um termo de quantia, mas sim em termos de compaixão. Por quê? A cada pessoa foi confiada uma porção nessa vida. Isso é fato. Aprenda essa lição. A cada pessoa, Deus confiou uma porção nessa vida. Eu não recebo o mesmo que você. Você não sabe o quanto a pessoa recebe do seu lado. Ela pode receber mais, ela pode receber menos. Nós não recebemos a mesma quantia. Então, para você aprender uma coisa bem rápida na sua vida, que os coaches não dizem, Deus confia porções diferentes de riqueza na vida de pessoas distintas. Deus confia porções de riqueza diferentes na vida de pessoas distintas. Isso nenhum coach vai dizer para você. Por quê? Porque ele diz que todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ser milionário, todo mundo vai ter o mesmo carro, todo mundo tem que ter o mesmo relógio, todo mundo tem que morar na Alphaville, todo mundo. Mentira! Não é todo mundo que vai ficar milionário. Na verdade, são pouquíssimos. Da onde eu estou tirando isso? Jesus nos ensina, na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, que para 3 servos o Senhor deu 3 quantidades diferentes de talentos. Né? Depois verifica na sua casa, Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos. Para um servo, Deus concedeu 1 talento. Para outro servo, Deus concedeu 2 talentos. Para outro servo, Deus concedeu 5 talentos. O que é 1 talento, pastor? Vamos fazer uma atualização monetária aqui bem rápido. 1 talento, 15 anos de um salário de um trabalhador mínimo. 15 anos. Então, quem ganhou 1 talento, fazendo uma atualização bem por cima, recebeu 340 mil reais. Ganhou 1 talento, 340 mil reais. O outro ganhou 2 talentos, 680 mil reais. O terceiro ganhou, né, de trás para frente, ganhou 5 talentos. Puxa, 5 talentos. 5, 3, 4, só 2. 1 milhão e 700 mil reais. Então, um recebeu 340, o outro recebeu 680, e um recebeu 1 milhão e 700 mil reais. Então, vamos entender uma coisa bem clara? Deus confiou uma quantidade específica para você, que não é a mesma que Deus confiou para quem está do seu lado. Vamos entender isso. Um recebeu mais, outro recebeu menos. Se você não entender isso, hoje, aqui agora, diante de Deus, você vai gastar toda a sua vida numa vida miserável, tentando comparar com aquilo que o outro tem.
Porque talvez Deus concedeu 1.700.000 para quem está do seu lado, e glória a Deus, mas não concedeu para você. Só que se você ficar olhando só para a vida dele, a sua vida vai se tornar miserável, porque você vai entrar num ciclo comparativo. E saiba que é bem provável, né, que Deus nunca chame você para ser o servo de 5 talentos. É muito bem provável. Você não vai ter 1.700.000. E aí? Vai chorar? Eu não recebi 5 talentos, Senhor. Puxa, eu queria tanto 5 talentos. O código da riqueza não diz respeito sobre o quanto você tem, mas o que você faz com o pouco que você tem. Deus tem expectativas com cada um dos servos ali. Não é sobre valor. Não é o que você faria com mais, é o que você realmente faz com aquilo que você possui hoje, aquilo que Deus entregou para você hoje. O que você faz com isso? Essa é a expectativa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Ele deu uma quantidade para mim, deu uma quantidade para você, e Ele pergunta, o que vocês vão fazer com isso? Como que vocês administram a área financeira com isso que eu estou lidando? Que é muito mais do que você precisa. Você é bondoso hoje? Essa é a pergunta de Cristo. Você tem compaixão hoje? Essa é a pergunta de Cristo para mim e para você. Se você não está sendo generoso hoje com a sua riqueza modesta, porque a gente descobriu que eu e você somos ricos, né? Essa é a quarta mensagem. Somos ricos ou não somos? Sim ou não? Somos. Que bom que nós aprendemos isso. É a quarta mensagem, eu e você somos ricos. Então, qual que é o axioma de Cristo Jesus? Se você não consegue ser generoso hoje, com a riqueza modesta que Deus entregou para você, o que te faz pensar que você vai ser generoso amanhã com uma riqueza mais abundante? Se você não consegue ser generoso no pouco. De novo, se você não está sendo generoso hoje, com a riqueza modesta, não há razão para pensar que você será generoso amanhã com uma riqueza abundante. Mas eu quero mais, pastor, como assim? Pastor, de onde você está tirando esse axioma da sua cabeça? Não, das palavras de Cristo Jesus. Olha só o que ele diz lá em Lucas 16, 10, 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Gente, axioma. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E não é fácil ser fiel no pouco. Só que quando você é fiel no pouco, fica fácil ser fiel no muito. Agora, quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Quem que nesse mundo vai fazer negócio com você se você é injusto no pouco? Você vai ser injusto no muito. Agora, se essas pessoas humanas falhas não vão confiar a você riquezas porque você não sabe lidar com ela, imagine Deus. Deus vai confiar verdadeiras riquezas a vocês se você não é fiel no pouco? Deus não precisa de dinheiro. Já falei isso, volto a afirmar, toda dádiva de riqueza provém dele. Só que a lógica é invertida. Por que você acha que Deus derramaria generosidade na sua vida se você tem ações e perspectivas avarentas e consumistas? Deus deseja derramar generosidade sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a área financeira, sobre o seu projeto profissional, sobre a sua vocação, sobre a sua empresa. Sim, Deus deseja isso, para que você seja cada vez mais rico em boas obras. Mas se você consome, você cultiva, você desenvolve um coração avarento, por que Deus derramaria generosidade só para você acumular? Não faz sentido. Se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Então Jesus está nos ensinando algo poderosíssimo e importante sobre as nossas motivações para a generosidade. Vamos para Lucas 21, de verso 1 a 4. Esse texto é maravilhoso. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Jesus está lá olhando. Viu também, versículo 2, uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre, e disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. O que está acontecendo? Naquele momento de ofertas, havia muitas pessoas ricas fazendo grandes contribuições. E Jesus está lá, como um mestre, olhando e observando. Assistindo a cena, ele percebe que quem toma a frente, quem começa, são os ricos e poderosos, religiosos. Depois o texto explica que eram religiosos que estavam ali também.
E eles chegam com as suas túnicas, né, Louis Vuitton, suas sandálias Dolce & Gabbana, com couro de carneiro e pedras do Oriente, e eles chegam lá fazendo seus depósitos, né? De repente eles param para atender um telefonema com o seu iPhone 15 Pro Max da Galileia, né? E perguntam, é o meu motorista de camelo, ele acabou de estacionar o meu camelo com ferraduras ABS ali à ponta e com um sistema de ar-condicionado, e ele está falando que eu tenho que ir logo. E ele sai ali, né, e deposita uma grande quantia, né? Ele atende o telefone de um lado e tipo, tá vendo esse saco de dinheiro? Para que é mesmo? É aqui para oferta. E ele está lá ostentando, ele está lá desfilando, enquanto todos estavam ofertando. Os mesmos que no verso 47 do capítulo anterior, depois você pode verificar, eles devoravam as casas das viúvas. Aí eles passam, né? Eles passam com as suas túnicas belíssimas e com sua ostentação. De repente, o texto bíblico diz que surge uma viúva pobre. Ela vem depois. Ela demora. Ela espera. Porque talvez ela tenha vergonha, talvez ela esteja constrangida, mas a roupa dela é simples, tem furos. A sandália dela não é de marca, está remendada. É a única que ela tem para andar naquela estrada de areia. Ela espera todos. Então ela se aproxima da caixa de ofertas e o que ela coloca ali? 2 moedas de cobre. Ou em algumas traduções da Bíblia, 2 leptos. Fazendo a atualização monetária, quanto que é um lepto? 0,42 centavos. Ela colocou 2. Ela colocou 84 centavos na caixa de oferta. O que era esse valor, perto dos grandes valores que os ricos estavam depositando ali? Pessoas prósperas que vieram antes daquela mulher. O que significava? Será que era insignificante? Será que era constrangedor? O que Jesus diz? Jesus diz isso daqui: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais, 84 centavos, mais que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava. Aí é fácil. Isso a gente pode aplicar para as nossas vidas. É fácil ser rico. É fácil dizimar quando você ganha um ótimo salário mínimo. Difícil é dizimar, e às vezes impossível, quando você ganha um salário mínimo e você vive numa situação que precisa comprar comida, remédios, pagar o aluguel. Então todos esses antes deram do que sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Então nessa narrativa Jesus nos apresenta a segunda letra do código da riqueza, compaixão. O que movia o coração daquela mulher não era valor, era compaixão. E por ser compaixão, aquela senhora deu tudo o que possuía. Ela praticou generosidade com toda a fidelidade, com o coração cheio de esperança em Deus. Como que a gente atualiza isso para as nossas vidas? Pastor, mas a gente vai exigir dessa senhora continuar dando dízimo? O ponto não é esse. Na verdade, ela precisa que a gente necessite ela. Que a gente atenda ela. A função da igreja é isso. Atender aqueles que estão desabrigados, aqueles que estão necessitando. Então é totalmente incabível que alguém aqui, sentado aqui hoje, esteja passando fome e a gente esteja sentado aqui sem fazer nada. É a nossa função. É a nossa função. Agora o ponto que Jesus está falando é sobre aqueles que estavam dando, ou que sobravam, se gabavam e não estavam sendo generosos, porque era só o que sobrava. Isso aqui é o que sobrou, fiz todo o meu plano, isso aqui sobrou, eu entrego lá. Então ela pratica, a viúva, a generosidade com toda a fidelidade. E a compaixão tem custos. Aquela viúva pobre deu tudo o que tinha para viver. Só que ela fez isso como? Porque a esperança estava em Deus. Então a grande questão para ter uma vida rica não é sobre a quantia em dinheiro, mas sim sobre onde está o teu coração, onde está a sua esperança, onde está a compaixão. Talvez você tenha olhado essa série de mensagens, né, e pensado, lá vem o pastor, né? Vai pegar um texto bíblico agora para fazer o povo dar dinheiro para a igreja. Essa série é para arrecadar dízimo. Bom, se você está aqui caminhando nas 4 mensagens, você já descobriu que você pensou errado, se você pensou isso. Porque a grande questão não é quantia em dinheiro. A grande questão é onde está a sua esperança. Vou te dizer uma coisa muito importante de novo.
Deus não precisa de dinheiro. A obra de Deus não vai parar por causa de dinheiro. Sabia? Essa série de mensagens é para Deus tratar os nossos corações. A generosidade é para ser tratada aqui no nosso interior. Ah, pastor, sabe como é, né? Poxa, eu estava pensando aí, você está fazendo uma série de mensagens sobre vida rica, vai começar algumas obras de reforma aqui na igreja, tem que colocar o elevador, tem que arrumar aquela fiação que está pendurada ali, o nosso palco aqui ainda é temporário, as portas no banheiro lá embaixo não foram feitas, tudo também improvisado. A gente entende a crise. Crise? Crise? A sociedade pode estar em crise, a economia brasileira pode estar em crise, mas a igreja não está em crise. Você pode dizer que eu e você estejamos com os nossos corações nos lugares equivocados, mas meu amigo, minha amiga, a igreja nunca esteve em crise. E digo mais, a igreja, e não só a igreja presbiteriana do Parque, mas a igreja como o movimento de pessoas que adoram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nunca estará em crise. Ela pode sofrer, ela pode esfriar, e devemos tomar muito cuidado com isso, porque se a igreja acaba é porque o coração de muitos se esfriou. Ela pode se acomodar, infelizmente, e devemos pregar contra essa acomodação, mas estar em crise é impossível. A igreja de nosso Senhor, Salvador Cristo Jesus, nunca está em crise, porque ela está fundamentada em Deus. Ela não está fundamentada em riquezas desse mundo. Então ela nunca entra em crise, ela está em Deus. A igreja está naquele que provê ricamente e sabe do que realmente nós precisamos. Então Deus quer desenvolver em nós a prática do bem, nos fazendo ricos em boas obras. Deus quer desenvolver o nosso coração. Se estamos olhando para a cidade de Indaiatuba com compaixão, o que a gente está fazendo? Porque nós somos extremamente ricos, somos agraciados. Eu gosto de falar isso, tanto como uma beleza, e eu acho que é bonito mesmo, e eu acho que é uma bênção, mas como um desafio. A nossa igreja está localizada num dos lugares mais bonitos de Indaiatuba. Estou certo ou estou errado? Olha onde nós estamos. Ao chegar para a igreja todo domingo, você vê pessoas caminhando, crianças brincando, pessoal pedalando. Ao virar aqui para o lado, você está do lado do Parque Ecológico. Vou falar um negócio para você. Somos uma igreja gourmet. Onde a gente está? Onde a gente está? É belo, é maravilhoso. A gente tem uma mega estrutura que atende os nossos filhos. Nossos filhos estão lá embaixo, fazendo piquenique. Sabia? Eles estão lá curtindo. A gente tem som, a gente tem banda, a gente tem iluminação, a gente tem projeção, a gente tem café depois do culto. A gente tem pessoas ricas, cheirosas, bem vestidas para abraçar e bater um papo depois, no final do culto. Então tudo isso está muito ótimo. Temos mais do que precisamos. Só que não pode parar aí. A quem nós estamos estendendo as mãos. O princípio da generosidade, o princípio da compaixão é claro, sejam ricos em boas obras. Nós temos uma missão. O que é a Igreja Presbiteriana do Parque? Um movimento de amigos do reino, que através do discipulado planta novas igrejas. Por isso que a gente está investindo financeiramente em novas igrejas. Por isso que a gente jamais deixou de pensar em novas igrejas. Por isso que a gente não termina a nossa obra, porque a gente envia dinheiro para novas igrejas. Por isso que a gente não consegue concluir a obra em 2 anos, porque a gente não pode ficar parado diante dos nossos irmãos que estão lá no sul. Por isso que a gente enviou 30 mil reais para os irmãos do lado sul. O pastor Carlos Borges voltou e falou, a gente precisa de 75 mil agora. E a gente vai ter que juntar as mãos com outras 16 igrejas do nosso presbitério aqui de Campinas, para a gente levantar esse recurso, e a gente vai fazer sim uma campanha financeira para os nossos irmãos que perderam tudo lá. Isso é igreja. Se a gente não fazer isso, e começar assim, a colocar carpete aqui, conforto aqui, cafezinho quente ali na frente de graça, e não se preocupar com quem nem sabe o que é café de graça, simplesmente até hoje, o reverendo Daniel está dormindo em hotel. Ele não tem casa. A igreja dele lá em Canoas virou uma base militar de cestas básicas. E a gente perguntou, né?
se já tinha acabado essa situação, ele falou, não, está terrível, está uma tragédia. Os números verdadeiros não chegam para nós aqui no estado de São Paulo. Ele falou. A gente tem um relatório, a gente tem um reporte. Então a gente precisa se mover. Por isso que a gente está se movendo. E por isso que a gente vai fazer mais campanhas. Porque isso é compaixão. Olhar para o outro. Nós somos... Já pensou? Quanto mais ricos nós formos, para a gente abençoar as pessoas que estão necessitadas. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. Então, alimentar o faminto, abrigar o desabrigado, estender a mão ao necessitado, essa é a nossa missão. Isso é generosidade. Se nós não estamos fazendo isso, precisamos do código da riqueza. Bondade, compaixão, generosidade. Terceira letra, G de generosidade. O mesmo versículo diz, generosos e prontos a repartir. Prontos a repartir. Generoso, pronto para repartir. A vida rica não é a que acumula, mas aquela que demonstra estar pronta para repartir. Vida rica não é a que acumula. De novo, não é sobre acumular, é sobre estar pronto para repartir. Generosidade é a qualidade daquele que reparte com alegria e com largueza. É alegria, largueza. Por que alegria? Por que largueza? Porque ele não está preso naquilo que ele tem. Muitos de nós nos espantamos em como as pessoas mais simples e pobres são rápidas e prontas a repartir. Como elas são generosas. Por que elas são generosas? Porque a esperança delas não está no que elas possuem. Sobre generosidade, Jesus teve um encontro muito especial na sua caminhada, registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 17 a 23. Jesus encontra um jovem rico. Versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele lhe declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta ali uma coisa, disse ele, vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Ele fica abatido, ele não segue Jesus, ele se afasta de Jesus, porque ele tinha riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Quando a gente é confrontado por esses textos, a gente gosta de se colocar no lugar dos discípulos, né? Não, eu sou discípulo, estou ali aprendendo com Jesus. Eu não sou o jovem rico. Mas se a gente aprendeu que eu e você somos ricos, já parou para pensar que a frase de Jesus poderia ser, como é difícil aos ricos da Igreja Presbiteriana do Parque entrar no reino dos céus? Como é que a gente responde isso? Nós temos nessa passagem um homem preparado, estudou nas melhores faculdades, possui à frente um futuro brilhante, já ganhou muito dinheiro. Ele diz no texto que ele ganhou de forma honesta, e isso é possível. Ele também afirma ter cumprido todos os mandamentos de ética. Ele não mentiu, ele não roubou, ele não desviou dinheiro. Jesus o ama, Jesus o ouve. E perceba que o ponto não é que ser rico seja pecado. Ser rico não é pecado. O ponto da nossa narrativa é que o jovem rico chega a Jesus e diz que em seu coração faltava algo. Então, o que eu preciso fazer? E a resposta de Jesus é contundente. Falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Só que a resposta de Jesus vem como um soco no estômago daquele jovem. Como assim eu tenho que dar tudo para os pobres? A resposta, então, é dar tudo para os pobres? Não, Jesus falou que a resposta era vem e me segue. Só que se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa viver uma nova vida, onde todos os princípios e valores de Cristo Jesus são aplicados em tudo, em todas as áreas das quais a gente se relaciona. Esse é o ponto. Então, essa é a resposta de Jesus, nessa manhã, para mim e para você.
nós precisamos nos arrepender da maneira como a gente tem pensado e usado as coisas que a gente possui e que a gente recebe de Deus. Se arrepender para viver e transformar tudo isso, as nossas áreas, em áreas que glorificam a Cristo Jesus em tudo que a gente faz. Seja no casamento, seja na educação dos filhos, seja na área financeira. Na área financeira. Então não é, de novo, sobre a quantidade que você tem, mas sim o que você faz com o que tem. Isso é generosidade. Isso é vida rica. O pastor indiano Samuel Kamaleson, ele disse certa vez, você só possui aquilo que você doa. Aquilo que você não consegue doar, possui você. Você só possui aquilo que você doa. Aquilo que você não consegue doar, possui você. Ah, não consigo doar. Então esse negócio possui você. Ah, não dá. Ah, sei lá. Pô, agora não. Então você está sendo possuído. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso é uma grande verdade. Até que ponto você realmente possui as suas coisas? Ou elas que possuem você? O jovem rico sai angustiado. Ele sai triste, porque as suas riquezas possuíam a sua vida. Porque o dinheiro era o cerne da sua identidade. Então, perder o dinheiro é como se ele perdesse a si mesmo. Então, ele não consegue abdicar daquilo que possui ele não consegue seguir Jesus. Então, Jesus está oferecendo àquele jovem rico o verdadeiro código da riqueza, bondade, compaixão e generosidade. Só que ele recusa porque ele está preso no domínio da avareza. E o ponto não é, de novo, não é que ele tinha que doar tudo. O ponto que Jesus está nos ensinando não é que a partir de hoje você tem que fazer um voto de pobreza da ordem consagrada franciscana e dar tudo aos pobres. Não é o ponto esse, não é isso. Óbvio que não. Só que Jesus sonda o coração daquele jovem e sabia que todas as esperanças dele estavam no dinheiro. Então Jesus estava atacando a idolatria ao dinheiro. Olha, para você me seguir, você tem que resolver essa idolatria com o dinheiro. E é isso que Jesus diz para mim e para você hoje. Aquele jovem não conseguia seguir a Jesus porque seu coração seguia o dinheiro. Aquele rico não podia entrar nos céus porque a sua esperança estava nas riquezas desse mundo. Então é incoerente nós queremos riquezas desse mundo, riquezas desse mundo, riquezas desse mundo e achar que a gente quer ir para o céu. Não, você tem que se decidir, meu irmão. Minha irmã. O que motiva a sua vida? As riquezas do céu ou as riquezas desse mundo? Por isso que Jesus fala, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele está preso nas riquezas da terra. Jesus sabia que aquele homem precisava amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, e entender que a salvação não estava no dinheiro, e sim no amor do Pai. Gente, como isso é difícil para nós. E assim, eu não estou aqui exortando a igreja, eu estou me exortando. Essa semana eu estava gripado e apanhando desse texto bíblico aqui, né? Porque a palavra está falando comigo. Como eu vou criando ciladas na minha mente, como eu quero muitas vezes acumular, como muitas vezes eu quero coisas que sejam para mim, e o coeficiente não é generosidade. João Calvino, teólogo histórico da nossa tradição, ele disse certa vez que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se derruba um ídolo hoje, cresce outro amanhã. Você dá uma justificativa, você resolve um ídolo sobre a riqueza, amanhã nasce outro, dizendo que você precisa, um apetite descontrolado, uma distorção. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quantas vezes nós somos como jovem rico? Essa é a pergunta. Somos totalmente controlados pelo dinheiro. A nossa geração está sendo controlada pelo dinheiro. Sabe aquele seriado Acumuladores? Quem aqui já viu aquele seriado Acumuladores? Isso é um fenômeno recente. Isso é um fenômeno recente. Era impossível ter uma série Acumuladores na década de 40 e 50. Pensa nos seus avós, nos seus bisavós. Eles não tinham essa noção de acumular. Não nos termos atuais. Publicidade e propaganda agressiva, colocando necessidade que não existe no meu, no seu coração, é a situação desse mundo. Nós temos um problema gravíssimo financeiro na nossa sociedade, que está distorcendo a nossa mente para o acúmulo, para a avareza, para a mesquinhez, para as riquezas deste mundo. Sabe, a distorção de tudo. Distorção da palavra desapego. Vocês me conhecem já, né? Quem está caminhando há um bom tempo aqui na IPPark, vocês sabem do meu apreço pelo significado das palavras, né? Sabe aquele exemplo do amo minha esposa, amo meu chocolate? Vocês já me ouviram dizer sobre isso.
Eu tenho um apreço pelo significado das palavras. E tenho uma certa ira para com o esvaziamento do significado das palavras. Palavra desapego. Palavra desapego. Me dá nos nervos quando eu ouço isso. Porque o que é desapego? Vamos lá. Prefixo des, negação. Apego, latim picare, trazer aquilo consigo, pegar. Significado é você se livrar, você ter a indiferença, a felicidade, a facilidade para tirar alguma coisa que antes você tinha apego, porque é desapego. Você se torna indiferente. Isso daqui, estou desapegando. Quero me livrar disso, eu estou desapegando. Então, desapego é uma virtude maravilhosa, contra o vício da avareza. Você se sente avarento? Você precisa desapegar. Então, a gente tem um vício, a gente tem uma virtude que traz um equilíbrio. Isso é desapego. Só que hoje, desapego não é sinônimo de virtude. Hoje, desapego, se você não percebeu, é sinônimo de avareza. A avareza, ele foi distorcido por apetites descontrolados. E eu vou provar para você. Só com um exemplo. Perfilzinho de desapego. Perfilzinho no Instagram de desapego. Não sei se alguém aqui já fez um dia na vida, não estou aqui acusando ninguém, mas se arrependa, em nome de Cristo Jesus. Porque perfil de desapego. Olá, meninas, eu estou aqui me desapegando dessa blusinha off-white da Zara, que eu usei uma única vez para um evento. Eu paguei R$80, estou vendendo por R$69,90. Olha, não encaixou em mim e está vendendo R$79,90. Olá, seguimores, o Joelzinho cresceu, e depois de 6 meses de uso, esse macacãozinho Carter aqui, que eu comprei por R$159, usei 3 vezes, eu estou vendendo para vocês nessa bagatela de R$90, estou me desapegando. Não está. Fecha parênteses, não tem problema você fazer um Instagram de venda. Não tem problema, não é pecado. Só chama de vendinha do Manuel, chama de brechózinho da Lulu, chama de qualquer outra coisa, só não usa a palavra desapego, porque não é desapego. Então, por que você quer criar uma imagem de que você é simples, humilde, desapegando, quando, na verdade, você não consegue doar um macacãozinho da Carter, porque acha que o macacãozinho da Carter não deve ser usado pela criança que está lá na BID. Então, você prefere vender. Isso não é desapego, isso é avareza. Tem muita criança precisando de um macacãozinho, que não pergunta a marca. Então não chama de desapego. Chama de vendinha. Chama de brechózinho. Diga a verdade para você mesmo. Eu sou avarento. Eu não consigo doar uma peça de roupa para alguém que tem necessidade. Eu só consigo doar aquela que está furada, estragada, fedida. O maior problema que está tendo lá no Rio Grande do Sul é isso. Como que alguém envia uma peça estragada para pessoas que não têm o que vestir lá? É o absurdo do absurdo. Então não tem problema você fazer o seu blogzinho, não tem problema você fazer o perfil do Instagram, só que usa a palavra certa. Porque esse é o ponto de Jesus. Por isso que Jesus é contundente com o jovem rico. Aquele jovem rico poderia ser ainda mais rico se ele permitisse que a generosidade de Deus fluísse na vida dele. Mas ele não consegue, porque ele está dominado. Quantos de nós somos assim? Como assim, pastor? Puxa, dá 10% do que eu ganho, isso é dízimo? Nossa, mas é muita coisa. Não, dízimo eu vou dar se sobrar no final do mês. Aí você começa a dar um monte de desculpas, né? Tá doido começar o mês dando dízimo? Como que eu vou sobreviver com o resto do mês? E aí você fica protelando, você quer controlar, porque na verdade você está dominado pelas riquezas. Inclusive, os investidores, os coaches, os youtubers que falam sobre finanças, já descobriram que a melhor coisa que você faz para investimento é retirar 10% antes de começar o mês. Eles descobriram isso. De onde eles tiraram isso? Eles tiraram isso daqui. É um princípio. Porque você tira 10%, no caso deles, eles investem, e aí depois você aprende a administrar suas finanças. Isso é educação financeira. Isso deve ser ensinado para as nossas crianças, isso deve ser ensinado para todo mundo aqui. Nunca gaste mais daquilo que você ganha. E faça uma reserva de emergência. Então, os investidores entenderam isso. E nós não estamos entendendo que Deus nos ensina a dar 10% no momento que você recebe para Deus, para você ver o sustento e a graça dele no restante do mês. Para você sentir, experimentar o sustento, a provisão divina de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente quer controlar.
Ah, pastor, eu vou dar 10% quando acontecer isso. Ah, pastor, eu vou dar 10% quando eu ganhar uma promoção. Ah, pastor, eu vou ganhar 10% quando eu trocar de fábrica. Ah, pastor, eu vou conseguir doar 10%. Você não vai ter uma promoção, você não vai. Porque Deus não está interessado no seu dinheiro. É sobre a sua generosidade. E não vai fluir generosidade na sua vida se você é avarento. Então, enquanto você ficar no ciclo da avareza, você jamais vai desfrutar da generosidade de Deus numa vida sustentada por Ele. De novo, não é sobre quantias. Você pode ganhar 35K por mês. Você pode ganhar 50K por mês. Sua vida será miserável. Não é sobre quantia. Mas só desfruta do sustento, da graça, da vida rica de Deus, quem confia e vive debaixo da palavra dEle. Jesus não te obriga a dar o dízimo. Não estou aqui trazendo uma palavra para te obrigar a ser dizimista. Quem fez o ponto de partida sabe que a questão do dízimo é um compromisso dos membros da Igreja Presbiteriana do Parque. É um privilégio de ver as bênçãos de Deus fluindo sobre a sua vida. Não estou aqui trazendo uma palavra obrigando você. Na verdade, eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui. Talvez o tesoureiro até brigue comigo depois. Ele está dando aula para os pré-adolescentes aqui, mas a gestora está de olho ali, né? Vai ser gravado. Pode ser que ele brigue comigo depois do sermão, né? Não sei. Mas, enfim, eu vou te dizer algo que talvez muitos pastores tenham medo de dizer. Mas é o seguinte: se você não consegue doar com alegria e de coração, em nome de Jesus, não doe. Não doe. Não doe. Não minta para você. Não minta para Deus, dizendo que você o ama, que você está consagrando o dízimo a Ele, que você ama viver o reino dEle, se você não está sendo fiel, dizimista, porque você ama as riquezas desse mundo. Não faça isso. Não minta. Não minta. Seja honesto com a sua idolatria. Mas não minta. Porque a palavra de Deus nos ensina lá em 2 Coríntios 9:6, os seguintes princípios. Lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Se é com pesar, por obrigação, sem alegria, não doe. Vou te dizer uma coisa: não vai acontecer nada na sua vida. Sabe aqueles pastores que falam, se você não doar, o gafanhoto vai devorar a sua casa. Não, não vai acontecer nada disso, não. É mentira. Isso é teologia da prosperidade. Pastores que querem roubar as viúvas, roubar as pessoas. Isso não existe. Tá? Deus não trabalha dessa maneira. Só que você não vai desfrutar da graça acrescentada a você. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a você, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então não é obrigado a dar o dízimo. Não é obrigado a perdoar o irmão. Não é obrigado a amar a Deus. Nada é obrigado. Mas que vida é essa? Que você não ama a Deus, que você não ouve os mandamentos? Jesus não vai torcer o teu braço e falar, ame a Deus. Jesus vai falar, o mandamento é esse. Jesus é amoroso. Só que se não for sincero, se não for com o propósito de aprender a generosidade, se é pesado, não faça. Não faça. Só que o contrário é verdadeiro. Se você fizer com alegria, se você fazer com disciplina, puxa, é difícil, pastor, no começo, né? Mas eu vou me disciplinar aqui porque eu quero cultivar um coração generoso. Então, bênçãos fluirão da sua vida. Porque o texto continua no versículo 9. Como está escrito, Deus distribui generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão que come, também o suprirá. E eu gosto dessa parte, porque ele vai multiplicar a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos aí de todas as formas. Financeira, emocionalmente, psicologicamente, educação dos filhos, para que vocês sejam generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. Quando você confia, quando você vive uma vida de generosidade, você desfruta disso, você é enriquecido de todas as formas. Só que é um passo de fé.
Deus quer que você tenha uma vida rica para fluir a generosidade dele sobre a sua vida. Então pare de pensar no coeficiente da riqueza deste mundo e comece a pensar no código de riqueza que Cristo Jesus deu para mim e para você. Bondade, compaixão, generosidade. BCG, bondade, compaixão e generosidade. Concluindo, agora imagine comigo, por um instante, que a partir desse momento, você não tenha nenhum dinheiro na sua carteira. Você abre a sua carteira agora e tipo, nossa, zero dinheiro. Você abre a sua carteira e, não tenho cartão de crédito. Você não tem mais nenhuma outra roupa a não ser que você está vestindo hoje. Você não tem casa, você não tem celular, você não tem carro, você não tem nada a mais. Os seus diplomas, os seus títulos acadêmicos se foram. Tudo o que você tem é Jesus. Tudo o que você tem é Jesus. A grande pergunta é, você conseguiria viver assim? Você perdeu tudo, mas tudo o que você tem é Jesus. Você consegue viver assim? Nós já somos ricos, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus. E Jesus quer o nosso coração no lugar certo, praticando generosidade, porque Ele é o exemplo de vida rica. 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus sendo rico se fez pobre, por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Jesus é o verdadeiro jovem rico. Eu acho interessante essa história de Jesus jovem rico, porque Jesus é o verdadeiro jovem rico, que mesmo numa condição de igualdade com Deus, ele nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando chegou o tempo, ele veio como um bebezinho, tornou-se humano, assumiu uma condição de servo, assumiu uma condição de escravo, e ele permaneceu humano, não exigiu nenhum privilégio, ele ensinou, ele estendeu a mão aos necessitados, ele curou os doentes, ele recebeu os excluídos, ele curou os deficientes, ele operou milagres, disse coisas incríveis como, eu sou o único caminho verdadeiro e vivo para o Pai, até que ele foi traído, julgado e condenado injustamente. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus morreu no meu e no seu lugar, e na cruz Jesus perde a alegria da vida, o cerne da sua identidade, o centro espiritual, o seu próprio ser, porque lá na cruz ele demonstra o maior ato de amor, lá na cruz ele demonstra bondade, compaixão, generosidade. Ele tudo sofreu, ele tudo suportou, ele tudo pagou na cruz por mim e por você. Ele morre para nos dar vida, uma vida plena, abundante e mais rica do que qualquer outra. Jesus paga um alto preço para repartir comigo e com você a vida com Deus. Então ele ressuscita, porque a morte não podia segurar, porque nele não tinha nenhum pecado. Então ele venceu a morte, ele está vivo e ele está aquecendo os nossos corações. Ele ressuscita e nos insere numa vida plena e abundante, porque ele é generoso. Ele vive eternamente e nos convida com os olhos cheios de amor a caminhar com Ele. Ele te diz, vem, siga-me para a vida rica. A mensagem de Jesus é, siga-me para a vida rica. Pegou o código? Siga-me para a vida rica. Seja bondoso, tenha compaixão, seja generoso, porque assim você vai alcançar a vida rica, a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.